pessoal, Matheus Schweng na área e esse é o Devocional Play. Então aperta o play aí e bora começar! Como vocês sabem, hoje nós estamos com a reflexão Vivendo para Deus. Nós estivemos trabalhando desde a semana passada uma jornada de 7 dias para transformar nossa vida com Deus durante 7 dias. E hoje o tema que nós vamos trabalhar relacionado a tudo que nós fizemos nessa jornada de 7 dias é Vivendo para Deus. E nós vamos começar aqui com a referência bíblica que está em 1 Pedro 4, de 1 a 11. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas essas coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De forma em que em todas essas coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vivendo para Deus. Esse é o tema que nós trabalhamos. E na minha Bíblia, esse é o tema que está aqui. Em 1 Pedro 4, de 1 a 11. Vivendo para Deus. Viver para Deus é algo que parece fácil, mas na verdade é muito difícil. Porque quando nós estamos em um relacionamento com Deus, um relacionamento sincero, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento entre um pai e um filho, nós começamos a passar por várias turbulências em nossa vida e dizemos a nós mesmos, não vale a pena viver para Deus, porque sempre enfrentamos problemas. Quando estamos na igreja, muitos acham que nós estamos bem. Mas, na verdade, era para ser assim. Essa é a verdade. Era para ser assim, que nós estamos bem, que nossa vida é tranquila, que todos os irmãos vivem em união. Nem sempre é assim. Infelizmente, nem todos os irmãos vivem para Deus de forma verdadeira. Nem todos os cristãos vivem para Deus de forma verdadeira. Mas se todos buscarem, se dedicarem a Ele, viverem por Ele e para Ele, nós estaremos numa igreja onde a soberania de Deus reina, sem que ninguém interfira na nossa conexão com o Senhor. Nós estaremos num ambiente onde todos buscam a Deus e não só uma pessoa. Porque uma pessoa buscando a Deus num ambiente onde praticamente ninguém busca, é difícil. Vai ter muitas batalhas, mas se todos juntarem e falarem, nós vamos nos dedicar a Deus constantemente, vai ser um pouco mais fácil quando todos estão reunidos num relacionamento com Deus. Agora vamos ver o que cada versículo representa, significa. O versículo 1 de 1 Pedro 4, de 1 a 11, a ideia desse versículo é a seguinte:
Cristo sofreu na carne. Ele é o nosso exemplo. Assim, armem-se assumindo a mesma perspectiva que Cristo teve em relação ao sofrimento, isto é, aceitar dentro da vontade de Deus. Assim, o domínio do pecado será quebrado em sua experiência prática. E agora nós vamos para o versículo 5. Nós vamos trabalhar apenas alguns versículos básicos, tópicos, porque o versículo 1 já engloba com o versículo 2 e assim em diante. Agora nós vamos para o versículo 5. Vivos e mortos, isto é, em todas as gerações. Versículo 6. Há mortos, ou seja, isto é, cristãos já falecidos. O evangelho foi pregado àqueles mártires agora mortos. Eles foram julgados na carne e considerados ao martírio, segundo os padrões humanos de justiça, mas estão vivendo espiritualmente depois da morte. Outra forma de interpretar esse versículo relacionado a esta pregação está no verso 3,19. Ou em 1 Pedro 3,19, que diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Pregou os espíritos em prisão. Alguns pensam que essa frase é que Cristo, entre sua morte e ressurreição, desceu ao Hades e ofereceu aos que viveram antes de Noé, como diz o verso 20, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Uma segunda oportunidade. Jesus ofereceu uma segunda oportunidade de salvação. Uma doutrina que não tem nenhum apoio bíblico. Outros pensam que foi apenas uma proclamação de sua vitória sobre o pecado aos que estavam no Hades, sem oferecimento de uma segunda chance. É mais provável que este versículo seja uma referência ao Cristo pré-encarnado, pregando através de Noé aqueles que terem rejeitado sua mensagem, que agora são espíritos em prisão. Versículo 10. O dom que recebeu. O dom que recebeu. Dom espiritual. Vamos ver aqui o que 1 Coríntios de 1 a 7 diz. Não, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Diz assim: de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Essa é a única ocorrência do termo do Novo Testamento fora dos escritos de Paulo. Versículo 11. Os oráculos de Deus. A pessoa que prega a igreja deve proclamar a palavra de Deus. Pessoal, eu tenho, durante esses versículos que eu tenho lido, eu usei algumas palavras-chave que elas aparecerão aqui na tela, para vocês entenderem o que elas estão significando. Entende? Então nós passamos por alguns versículos específicos com palavras-chave e nós falamos um pouco sobre essas palavras-chave. Mas aí nós chegamos numa conclusão. Viver para Deus não é uma tarefa fácil, mas sim difícil. Mas nós devemos saber de uma coisa: não há nada melhor neste mundo do que viver para Deus. Mateus, então quer dizer que nós somos do mundo? Não, nós não somos do mundo. Nós, presta bem atenção nessa frase, eu vou fazer questão de colocar ela aqui, na legenda ela vai aparecer. Nós vivemos no mundo, mas não pertencemos
ao mundo. Nós vivemos nesse lugar, mas não habitamos. Nós vivemos nesse lugar, habitamos neste lugar, moramos neste lugar, mas não pertencemos a este lugar. Pertencemos a Deus, e é por isso que eu digo novamente que devemos viver para Deus, servir a Deus, ter uma vida dedicada somente a Deus, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos terminar essa reflexão, essa devocional que nós fizemos com uma oração? Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada pessoa que parou aqui para poder assistir esse vídeo, parou para poder ouvir essa reflexão, esse devocional que nós fizemos hoje. Abençoa nossas vidas, Senhor. Nos ajude a ter sempre vontade, desejo de buscar ao Senhor constantemente, não só durante 7 dias, mas durante a vida inteira. Nos abençoe, Senhor, tire de nós todos os obstáculos que cairão nesse dia. Obrigado pelo dia que passou, obrigado por tudo. Abençoe a vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então eu vou aproveitar para passar, aqui rapidinho, nesse final de vídeo, eu gostaria de pedir a sua força. Como vocês sabem, nós estamos quase batendo 50 inscritos. E se você curte os devocionais, Deus tem falado com vocês, eu convido você a compartilhar este vídeo com alguém. E vamos juntos fazer o canal crescer e levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Conto com você para fazer isso para mim. Para nós juntos crescermos e batermos 50 inscritos. Então, aperta o play e vem com a gente. E como vocês sabem, eu sou Matheus Schweng e esse é o Devocional Play.